Damos graças ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de comunicarmos os ensinos do nosso Senhor. E hoje estudaremos sobre o apóstolo Paulo e sua função de abrir igreja em várias nações, em um mundo que era totalmente diferente do nosso hoje. Não existia os meios de comunicação qual nós conhecemos em pleno século em que vivemos, e nem mesmo os meios de transportes que hoje temos. Para o apóstolo Paulo dar início a este trabalho, ele passou um tempo de aprendizado, a partir do momento da sua conversão. Tanto a parte psicológica de Paulo, quanto espiritual, e a secular teve que ser moldado e aprimorado ao longo do tempo que se passou, até ser chamado para auxiliar a Barnabé na igreja da Antioquia. Foi um tempo de altos e baixos na vida de Paulo, até ganhar a confiança dos apóstolos, e de muitos que já eram considerados importantes no trabalho do Senhor entre os judeus. Ele teve que abrir mãos de muitas coisas, para se submeter à vontade do Senhor. Valeu a pena subir os degraus, seguindo um passo a passo, até estar pronto para evangelizar o mundo da sua época. Sendo que o trabalho foi tão bem feito sob a direção do Espírito Santo, que servirá de edificação para a Igreja de Cristo em todas as gerações. Ele, o apóstolo Paulo, antes de fazer um excelente trabalho como apóstolo, teve ele uma boa preparação, psicológica, intelectual, experiência por tudo que se passou em sua vida, ainda mais, uma vida espiritual abundante. Agora ele tinha uma boa formação, tanto espiritual como secular, isto é, além de ser um excelente teólogo, era um homem que se espelhava em Cristo, procurando com zelo viver de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou. A sua maior preocupação não era ser compreendido como um sábio intelectual, e sim, que vidas fossem alcançadas, e se unisse ao corpo de Cristo, para então, viverem sobre a expectativa do retorno de Cristo. Toda esta preparação não aconteceu de um dia para a noite, ao contrário, passou por muitos aprendizados, ele viveu altos e baixos no decorrer da sua vida. Ainda criança e como filho de judeu, teve ensinos sobre as sagradas escrituras, foi educado segundo a tradição judaica por ser filho de judeus. Obteve também conhecimento sobre o mundo romano, por ser natural de Tarso, era romano de nascimento. Teve uma boa formação, ao estudar com um erudito por nome Gamaliel, homem sábio e entendido das escrituras sagradas. Lembre-se, que já falei em outros vídeos que já existiam os 39 livros, de Gênesis a Malaquias. E eram considerados pelos judeus como sagradas escrituras, era lida aos sábados tanto no templo em Jerusalém como nas sinagogas dos judeus, que estavam espalhados entre nações. Ele, Paulo, antes da sua conversão tinha grande influência no judaísmo, principalmente no grupo que ele pertencia que era o farisaísmo. Isto quer dizer, que somando esta parte do conhecimento antes da sua conversão, e o que aprendeu a partir do encontro com Cristo por meio da visão que ele viu, e posteriormente foram acontecendo outras coisas importantes que contribuíram para esta capacitação qual a Bíblia nos revela. Observando o registro que está escrito em Gálatas 1, versículos 17 e 18, ele Paulo nos dá uma informação sobre a sua ida ao deserto da Arábia, onde ali passou 3 anos, depois deste período de tempo voltou a Antioquia, em seguida foi a Jerusalém. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que estes 3 anos no deserto da Arábia que ele esteve ali, foi justamente como uma aula de reforço procurando entender melhor, até porque Paulo estava em transição. Saiu do farisaísmo, um grupo rigoroso que eram estudiosos da Bíblia, e que tinham um aprofundamento muito grande nas sagradas escrituras, e ele Paulo precisava estar seguro no que ia transmitir, provando pelas escrituras judaicas que Jesus era o Cristo prometido, e Salvador da humanidade. Lembrando que homens de Deus que foram preparados no deserto fizeram diferença. Exemplo: Abraão, Moisés, Josué, Davi e o profeta João Batista. O próprio Jesus antes da sua missão esteve 40 dias no deserto, em oração ao Pai. Ele, Paulo, também passou por esta experiência no deserto da Arábia.
Uma pessoa que também fez a diferença na vida de Paulo foi Barnabé. Este, desde a chegada de Paulo a Jerusalém, deu a ele um voto de confiança, o levando à presença do apóstolo Pedro, e ali esteve na companhia de Pedro por 15 dias. Leia em Gálatas capítulos 1, versículo 18, e Atos dos Apóstolos 9, versículo 26 a 31. Tempos depois, quando Barnabé foi enviado a Antioquia, devido à conversão de muitos gentios ali, Barnabé foi buscar a Paulo em Tarso, para o ajudar naquele trabalho que estava iniciando em Antioquia da Síria. Paulo começou auxiliando a Barnabé na primeira igreja gentílica. Atos dos Apóstolos 11, versículos 25 e 26. Aquela igreja cresceu de forma especial, em conversões de almas, na graça e conhecimento, além dos dons espirituais que era manifesto de uma forma especial na vida daquela igreja. Ali foi separado Barnabé e Paulo, para a missão de levar o evangelho a pessoas entre outras partes do mundo. Assim, ficou conhecido biblicamente como os 2 primeiros missionários a levar a palavra do Senhor a outros povos. Atos dos Apóstolos 13, versículos 1 a 12. A segunda viagem missionária, o apóstolo dos gentios já estava bem mais preparado, para uma obra bem maior, com uma visão bem mais ampla. Desta vez Paulo fez a viagem missionária com visão de levar o evangelho a um público diferente, isto é, seu plano agora era com especialidade voltada ao mundo gentílico. Alcançando um público maior, em especial aos não-judeus, e mesmo assim, ele teve o cuidado de levar o conhecimento também a judeus que tinham interesses de conhecer o caminho que conduz à vida eterna com Cristo. Os dons do Espírito Santo na vida de Paulo foram importantes para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus, causando admiração e despertando a atenção do público alcançado pelo apóstolo. Na terceira viagem missionária, a Bíblia em Atos dos Apóstolos nos mostra uma das maneiras que Paulo foi usado de forma especial pelo Espírito Santo, acontecendo sinais e maravilhas, e assim a igreja crescia poderosamente e se fortalecia. Faça a leitura no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos para você compreender melhor sobre este assunto. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.